vocês se contradizem, pois o grande desapontamento que houve em 1844 não passa de um erro da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8. Para tentar abafar o erro, vocês dizem que Cristo passou do santo para o santíssimo, para começar o juízo investigativo. Bem, se isso é verdade, então vocês se contradizem, pois vocês mesmos creem que Moisés e Elias e Enoque já estão no céu. Deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Ora, se eles já estão lá, quando foi o juízo deles, se eles já estão lá desde antes de 1844? Professor, que história, primeiro vamos contextualizar o nosso telespectador. Que história é essa de desapontamento de 1844, que tem a ver com as 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, capítulo 8? Para quem nunca ouviu, para quem nunca leu o livro de Daniel, que história é essa de 2.300 tardes e manhãs e que desapontamento é esse que ele está acusando a igreja adventista sobre isso aí, professor? Eu tenho que dizer uma coisa para você, há muita desinformação sobre os adventistas nessa literatura apologética brasileira. Eu estou fazendo uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, sobre a orientação do Dr. Alberto Tim, e eu tenho ficado estarrecido com tamanha ignorância que existe na literatura, entre aspas, apologética brasileira. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Primeiro o seguinte, dizem que os adventistas marcaram datas para a volta de Cristo. Essas pessoas desconhecem totalmente a nossa história. O adventismo surgiu, sim, de um grande desapontamento. Só que a data marcada para a volta de Cristo foi algo que aconteceu entre vários cristãos de várias denominações religiosas, observadores do domingo, inclusive. Havia no movimento que seguia Guilherme Miller, o movimento millerita, haviam batistas do sétimo dia, metodistas, anglicanos, católicos, pentecostais, presbiterianos, metodistas e por aí vai. Então dizer que os adventistas do sétimo dia marcaram datas para a volta de Cristo, isso é uma desinformação sem tamanho, porque os adventistas do sétimo dia nem existiam como movimento organizado naquela época. É claro que nós não negamos nossas raízes mileritas, nós viemos de lá. Só que a data marcada para a volta de Cristo proveio dos seguidores de Guilherme Miller, que marcaram para 22 de outubro de 1844. Então é importante essa informação histórica, porque essa literatura apologética brasileira é uma vergonha. Eu não sei como é que grandes editoras publicam esse tipo de coisa,
sem verem se os seus escritores consultaram fontes primárias ou não. Em relação ao desapontamento, a profecia de Daniel 8,14, eu vou dar uma breve explicação aqui para o telespectador e amigo ouvinte. Em Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Veja bem, os mileritas, que eram seguidores de Jesus, que vieram de várias igrejas cristãs, evangélicas e católicas da época, eles interpretaram essa profecia da seguinte maneira: eles criam que o santuário a ser purificado era a terra. E, portanto, o que purificaria a terra? A volta de Cristo. Guilherme Miller, que era um pregador batista, ele marcou um período para a volta de Cristo, que Cristo voltaria em 1843. Agora, se você for na literatura apologética brasileira, dizem que Miller marcou 22 de outubro de 1844. Nada mais mentiroso. Quem marcou essa data foram os seguidores de Guilherme Miller, especialmente Samuel Snow. Então os indivíduos escrevem sobre o adventismo, mas eles nem sabem o que estão escrevendo. Só que o que aconteceu? Quando Cristo não voltou em 22 de outubro de 1844, os mileritas se desapontaram. E aí, dos mais de 25 grupos que passaram a existir depois desse desapontamento, destacamos 3. Alguns voltaram para suas igrejas de origem, alguns continuaram marcando datas, não tiveram ligação alguma com os adventistas do sétimo dia, e alguns foram estudar a profecia e entender por que Cristo não veio. Os adventistas do sétimo dia vieram deste grupo. E ao estudar a profecia, eles chegaram à conclusão de que o santuário a ser purificado não era a terra e nem a igreja. Vou mostrar para você qual é o santuário que seria purificado. E eu gostaria que os críticos explicassem esse texto. Hebreus 9, 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Esse texto afirma claramente que o céu precisa de uma purificação. E agora, será que o céu tem pecado? Não, a purificação é no sentido de que ao Deus avaliar os registros celestiais, onde estão registrados nossos pecados, Deus tira tudo aquilo de lá, porque os anjos podem testemunhar já. Não, esse aqui realmente aceitou a Cristo e esse não aceitou. Então a purificação do santuário ocorre quando o juízo investigativo é realizado.
Então isso não é uma coisa para tapar pano, não é para tapar um negócio com um pano, é isso. Né? Se você estudar obras abalizadas, você verá que a doutrina do santuário e do juízo investigativo é puramente bíblica. Eu te recomendo, por exemplo, a leitura do livro O Sacerdócio Expiatório de Cristo, da Casa Publicadora Brasileira. E quanto a Moisés, Enoque e Elias, qual é o problema nisso? Né? A profecia do juízo investigativo não diz que todas as pessoas só vão ser julgadas a partir de 1844. Os adventistas nunca disseram isso. Né? Deus fez outros juízos investigativos antes dessa data. Por exemplo, Enoque. Ele foi para o céu porque Deus realizou uma investigação antes. Você vai em Gênesis 3, 8 a 10, você percebe ali a investigação. Quando Deus chegou para Adão e Eva e perguntou assim para Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? É claro que Deus sabia. Deus simplesmente fez uma investigação para depois dar a sentença. Por quê? Porque o modelo de Deus de juízo é esse. Deus nunca dá sentença sem antes fazer uma investigação para que o universo possa testemunhar a forma como ele lida com o pecado e os pecadores.
Então eu recomendo que você estude essa doutrina a fundo. Não se baseie nessa literatura apologética desinformada, pobre em argumentos, que na verdade vai estragar a sua compreensão bíblica ao invés de lhe ajudar. Vá a fontes primárias, vá à literatura abalizada e você não irá mais ser iludido ou enganado por esse tipo de erro. Eu te recomendo, por exemplo, a leitura do livro Sacerdócio Expiatório de Cristo, da Casa Publicadora Brasileira. Este é um programa que nós apresentamos a palavra de Deus, não são opiniões de uma igreja, de outra igreja, mas é o que a Bíblia nos ensina. E por isso lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, este livro aqui, a Bíblia, terá a coragem de lhe responder.